Com o coração aberto para ouvir a voz de Deus? Amém. Sentado como você está, e você que está em casa, se puder também abra a sua Bíblia. No Evangelho de São Lucas, capítulo de número 15. Evangelho de São Lucas, capítulo de número 15. A partir do verso 1. Todos encontraram? Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então, lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-a sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, se assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por pecador que se arrepende. E ainda continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passando-os não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Amém? Obrigado, Deus, por esta porção da tua palavra lida. Agora te pedimos pela palavra que será ministrada, que ela encontre e reserve espaço em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, apenas no Evangelho de São Lucas nós temos esta compilação intrínseca dessas 3 parábolas de Jesus Cristo. E ele vem a citá-las por conta das indagações dos judeus, por conta das indagações dos fariseus, ou seja, por conta daqueles que não acatava, que não aceitava de maneira nenhuma que Jesus Cristo se juntasse com pecadores, que Jesus Cristo se juntasse com pessoas que estavam à margem da sociedade. Eles de fato pregavam algo exclusivista. E esses que eu faço referência eram dos que estavam dentro da igreja. É bom que isso fique bem claro. O Anás e o Caifás, ou seja, sacerdote e sumo sacerdote, eram esses que ficavam a todo o tempo à espreita, olhando, literalmente vigiando a Jesus Cristo, buscando até um vacilo seu. E isso para eles, o fato de Jesus Cristo estar falando, pregando, ensinando a estas pessoas, era algo terrível para eles. Verso 2 diz que eles murmuravam, os fariseus e os escribas: Este recebe pecadores com eles. Queridos irmãos, se você prestou atenção, e essas 3 parábolas são as parábolas mais pregadas, mais ensinadas, onde você tem estudos a respeito dessas 3 parábolas. E nós vemos no final destas 3 parábolas, eu não li a do filho pródigo por uma questão de tempo, mas certamente você vai ficar
com o ensinamento desta noite, desta meditação guardada no seu coração, porque quem vai fazer isso é o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Eu não tenho poder para isso, mas o Espírito Santo de Deus tem, e você disse que estava com o coração aberto, então deixe o seu coração aberto. Nós vemos que para esse homem, esse pastor que perde uma ovelha, por uma questão de lógica, era um homem de condições, porque ali estavam 100, e ele perde apenas uma. E você sabe quando essa ovelha se perdeu, meu irmão? Essa ovelha se perdeu voltando para casa. Ela não se perdeu dentro de casa, ela não se perdeu saindo de casa, ela se perde no retorno. Mas o interessante é que o pastor deixa as 99 no aprisco, deixa as 99 segura, mas se preocupou com essa uma. Isso significa que devemos compreender que somos fracos, que somos falhos, que uma vez ou outra vem a vontade de desvanecer, de esmurecer. Permitam-me a expressão que já escutei. Já deu vontade de chutar o pau da barraca. Isso em N coisas. E quem é esse super crente que nunca passou por situações, por intempéries, por coisas difíceis na sua vida? Certamente que passou. E provavelmente passará. Porque nós não estamos imunizados 100%. Essa imunização só vai acontecer nos céus. Isso que está acontecendo, essa pandemia, não é de se assustar. Se crente se assusta com isso, é porque não leu Mateus capítulo 24. Porque não entendeu que Jesus Cristo explicou que essas coisas viriam. E que nós deveríamos se apegar a Ele. Esse é o bom pastor. Esse é aquele que vai atrás, que não deixa a ovelha perdida. Eu vi um estudo de um camarada sobre essas 3 parábolas e concordei com ele 50%. 50%. Porque ele disse: a ovelha se perdeu na volta. A dracma, na volta para casa a ovelha se perde. A dracma se perdeu dentro de casa. E o filho pródigo se perdeu saindo de casa. Teria até uma questão de lógica. Teria até uma questão de lógica se a gente lê rápido. Dizer, faz sentido, pastor. Alguns fazem a exegese da sua forma. Mas a hermenêutica do texto precisa ser entendida como Jesus Cristo de fato quis mostrar. E nós, irmãos, precisamos compreender que a minha vida é regida por Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quando chegamos nessa dracma perdida, um objeto, tínhamos o animal, agora o objeto. Um objeto de valor, uma dracma, semelhante a denário, uma diária de um trabalhador braçal, moeda romana, e que iria fazer falta para aquela mulher. E não eram como os quartos de hoje, que são claros, que tinham... Geralmente os quartos das residências, naquela época, não tinha sequer janelas, muito escuro. Para achar daria trabalho. Mas precisou-se de empenho. Precisou-se de empenho para que se pudesse encontrar essa dracma perdida. E até aí tudo bem. Deus te orienta. Quando você sentir que perdeu algo, peça essa iluminação, peça essa luz vinda dos céus para a sua vida, amém, irmãos? E Ele vai lhe orientar. Ele vai trazer a luz para você. Não se deixe levar pelo que o mundo tem impregnado. Você perdeu, você é fraco, você não tem mais. Não, repreenda isso. Com o que, pastor? Com a arma secreta do crente. Está repreendido em nome de quem? De Jesus. Essa é a arma secreta. O nome de Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que nesse nome há o quê?
há poder. Nesse nome há poder. Então ele é o pastor que vai buscar a ovelha. Ele é o pastor que orienta a você não perder as coisas, a você não desanimar, a você não trilhar por outros caminhos. A fragilidade do homem é fato. Não existe supercrente em nome de Jesus Cristo, irmãos. Nós somos fracos, nós somos falhos. Se não fosse a graça de Deus, se não fosse as misericórdias de Deus na minha e na sua vida, o que seria de nós? Eu costumo dizer que a ação de fulminação de Deus, pastor, o que é que o senhor está dizendo? Eu costumo dizer que a ação de fulminação de Deus, que foi visível dentro da igreja, foi naquele episódio lá em Atos, está descrito lá em Atos capítulo 5, com Ananias e Safira. Porque eram pessoas que se deixaram levar pelo que estava acontecendo, visualizando as coisas e disse, eu posso fazer assim. Ou seja, imitando. Ei, meu irmão, Deus usa cada um da maneira que Ele quer. Amém? O Espírito é um só. Os dons são quantos? Vários. Os dons são vários. Não posso trilhar na caminhada do cristianismo sem uma cruz. Não tem como. Não tem como. Sinônimo de cristianismo é cruz. O próprio Jesus Cristo olhou para os discípulos, para todos que ali estavam e disse, se vocês quiserem me seguir, tem duas coisas que são de suma importância. A primeira é a que mexe com o ego humano. Negue-se a quem? A si mesmo. Tomem a sua cruz e siga-me. E tem um adendo muito grande aí. E lembre-se, e saibam, que eu não tenho nem aonde reclinar o quê? A cabeça. Falei hoje na rádio sobre a questão da ideologia da prosperidade. Estão esquecendo de fazer essa leitura que Jesus Cristo disse. Estão invertendo. Estão dizendo, venham que vocês recebem. Venham que vocês vão ser abençoados. E esse abençoado, os irmãos sabem a que faço referência. Esse é o Jesus Cristo que nós cremos. Esse é o Jesus Cristo que traz a paz. Esse é o Jesus Cristo que traz o amor para a minha e para a sua vida. A minha pequenez não me deixa ficar longe de Deus. Eu sou pequeno, eu sou fraco. Porque temos aqueles que se vitimizam, né? Eu isso, eu aquilo, eu não consegui isso, aquilo outro. Pare com isso em nome de Jesus Cristo. Entregue o seu caminho ao Senhor, a sua vida ao Senhor. Faça a sua parte. Fé e obras são paralelas. Fé e obras caminham juntos. Amém, irmãos? Eu tenho fé que esse Covid não vai me pegar. Eu tenho fé que eu não vou ser contaminado. Eu tenho fé que... Ei, mas use a máscara. Ei, mas faça uma boa asepsia. Ei, passe o álcool em gel nas suas mãos. Tenha o cuidado com esse asseio. Isso é a parte que devemos fazer. Exercite a sua fé, mas faça também a ação. Deixe elas caminharem juntas. Amém, irmãos? E assim Deus nos abençoa. Eu perdi essa dracma, Deus me mostre, Deus faça com que ela apareça. Não! Procure. Até a respeito dos dons, o apóstolo Paulo recomendou à igreja de Corinto, procurem com zelo, mas procurem. O Espírito está aí, mas procure com zelo os melhores dons, aquilo que se adequa à sua pessoa, isso é importante. Tem irmãos que têm dons maravilhosos, que eu olho assim, será que eu teria essa capacidade de fazer o que esse irmão está fazendo? Em contrapartida, tem alguns que ficam no ócio, que só querem estar na estática, ali parado, deitado em berço esplêndido. Não pode.
Precisamos de ação, precisamos agir. E aí nós vamos encontrar, e essa ação vem de quem? Do Espírito Santo, que, repito, lhe ilumina. E você procurando, você vai encontrar. Amém, irmãos? Conta-se que um pastor, não sei porquê, mas quem me contou isso disse que foi na Bahia que se processou. E que o pastor tinha um evangelismo à tarde, mas o sol estava tão quente. E ele olhou para a esposa e disse: minha filha, vamos para o evangelismo. Ela olhou assim: meu velho, estou tão cansada, você é o pastor, vá sozinho. E o pastor foi, mas estava crente que alguns irmãos da igreja também iriam ajudá-lo no evangelismo, mas foi só. E ele foi passando, e num jardim frondoso de um irmão, o irmão estava ali, membro da sua igreja, que era para estar no evangelismo. Estava deitado numa rede, bem tranquilo. O pastor olhou e disse: oxente, irmão, preguiça é o quê, hein? E o irmão olhou para o pastor e disse: oxente, inveja é o quê, pastor? Então, irmãos, na realidade nós precisamos ter força, precisamos ter o ânimo, fazer a nossa parte, que Deus com certeza está fazendo a dele. Amém, irmãos? Procure. Jesus Cristo não vai deixar a ovelha perdida e não vai deixar você sozinho na hora da procura. Filho pródigo é aquele que deixa o aconchego do lar. É aquele que deixa o ambiente tranquilo. É aquele que abandona o ambiente de paz. O pródigo, o esbanjador. Essa é a tradução. Que acha que vai resolver os seus problemas por conta própria. E ainda pratica a avareza. Sequer ele imaginou o sacrifício que seu pai fez para acumular aquilo, para dar-lhes assim aos seus filhos uma vida mais tranquila, uma vida melhor. Certamente que não pensou nisso. Esbanja, e eu não vou adentrar a essa questão, porque nós sabemos o que aconteceu e qual a forma que ele gastou a parte que lhe pertencia. Vocês podem refletir comigo que aquele pai foi bondoso, que se aquele pai quisesse não teria obrigação nenhuma de ter repartido ainda em vida, dar ao seu filho, mas ele o fez. O pai não segurou. Queridos, a palavra de Deus diz que ninguém pode servir a dois o quê? Senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Servir a Deus precisa ser algo de coração. Servir a Deus precisa ser algo que venha de dentro, com amor, com vontade. Muitas das vezes nós fazemos porque estamos obrigados, porque o departamento disse que era para fazer, porque o pastor pediu. Isso precisa fluir natural. Deus quer que façamos assim. Que venhamos a agir com a naturalidade daquele que de fato tem o Espírito Santo, que não usa reservas para amar ao seu irmão. Nós devemos orar uns pelos outros. Mas o cristianismo nos ensina que devemos orar e amar até por aqueles que não nos amam. Olha que profundidade tem isso. Você imagine um pai se não vai fazer esta oração, se não vai praticar esse amor. Quantos dias será que esse pai não ficou orando por este filho que estava com meretrizes, que estava esbanjando aquilo que ele poderia multiplicar, o que poderia utilizar para uma coisa benéfica? Certamente noites esse pai chorou por esse filho. Queridos irmãos, às vezes estamos nos tornando pródigos dentro de casa. Às vezes estamos nos tornando pródigos sem sair de casa. Nossos atos, nossas atitudes. E às vezes queremos ser juízes.
de julgar e de apontar. Jesus Cristo mostra tudo isso para dizer que o pecador tem oportunidade. Para dizer que o pecador pode se achegar a Ele, que Ele está de braços abertos. Você pode dizer amém por isso? Vinde como estais. É o que Jesus Cristo diz. Vinde como estais. Mas Jesus, eu fiz isso, pratiquei aquilo. Vinde como estais. É o que Jesus Cristo diz. Ele não faz acepção de pessoas. Como vimos no verso 2, os crentes, me permitam dizer isso, os crentes estavam fazendo esta acepção e estavam julgando. Quando olhamos para esse rapaz, às vezes também julgamos a sua atitude. Mas o que importa é saber que este filho não errou o caminho de volta para casa. Na volta não se perde. Pastor, a ovelha se perdeu. Coloquei ela nesse contexto como um animal. A dracma ficou lá estática, parada, objeto. Coloquei ela, de fato, literalmente. A ovelha literalmente como um animal. A dracma literalmente como objeto. Porém, todavia, o filho pródigo não como animal, não como objeto, mas como homem racional, homem consciente da bobagem que fez. E a sua única alternativa, a sua única chance era voltar para a casa do pai. E o caminho da volta, ele como homem racional, ele sabia chegar até a casa do seu pai. Amém, irmãos? E nós sabemos o Jesus Cristo que temos, nós sabemos o caminho para os céus, porque Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Aquele que vem a mim jamais se perderá. Aquele que vem a mim eu não descartarei. Esse é Jesus Cristo, esse é o Pai bondoso, que vai lhe orientar em vários momentos de sua vida. Nós cremos nisso. Quantas vezes dentro de casa a gente não pediu a Deus uma orientação para achar um objeto? Eu acho que você já fez isso. Principalmente quando a gente vai ficando mais velho. Ah, meu Deus, onde está a agenda? Onde está aquele caderno que eu quero anotar? Achei, graças a Deus. Mas a caneta que estava aqui ainda agorinha, quem pegou a caneta? E depois acha a caneta. Meu Deus, cadê meus óculos? Porque para perto eu não consigo ler nem escrever. E a gente vai pedindo isso a Deus. Porém, irmão, essas coisas físicas acontecem, essas coisas materiais nos rodeiam, mas o espiritual é o que Deus quer de volta. Vamos zelar por isso. Vamos pedir a Deus orientação para que Ele nos oriente, que o nosso espírito esteja sempre sintonizado com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. E este rapaz retorna aos braços de seu pai, porque ele não erra o caminho de volta para casa. Amém, irmãos? O caminho de volta, ninguém nunca esquece. Ah, pastor, foi só uma vez ali, eu estou falando da sua casa. Não tem o Uber para ir, não tem o táxi, o meu carro, você vai a pé, mas você chega em casa, porque você sabe o caminho de retorno para casa. Amém, irmãos? Na volta, ninguém se perde. E a última parte desta parábola do filho pródigo, no verso 24. Que coisa linda. O pai falando para o filho. Porque este meu filho estava o quê? Morto e reviveu. Estava perdido e foi o quê? Achado. E começaram a regozijar-se. Para o pai foi uma alegria. O filho maltrapilho, filho sem sandália, o filho sujo. Mas ele estava morto e reviveu. Palavras do pai. Irmãos, de vez em quando nós vamos vacilar nas nossas vidas. Parece que é praxe dos crentes, só num dia de celebração da ceia do Senhor. Adentrar, pedir o perdão, ceia,
passou a porta, perdeu a imunização. Não é por aí. Essa imunização vai dar-se de fato e de direito nos céus. Quando chegarmos nos céus, corpos transformados, corpos glorificados. Vamos celebrar a ceia consciente. Mas não é a participação, não é o elemento ou os elementos que vai fazer com que você não peque. É a união, é o entrelaço do seu espírito, do meu espírito, com o Espírito de Deus. Se você entendeu, diga amém. Jesus Cristo vai fazer essa festa comigo e com você. Agora preste atenção aqui para finalizarmos. A bem da verdade. Vai acontecer que alguns de dentro da própria casa não vão se alegrar com o tratamento que Deus vai dispensar para você. Certamente alguns vão ficar com raiva. Certamente alguns irão ficar tristes. Nós sabemos que o irmão mais velho agiu desse expediente. Não conseguiu absorver a alegria do pai. E será que às vezes não está acontecendo comigo e com você? Às vezes dentro da própria família ou da nossa comunidade. O irmão abençoado com algo que chegou até ele, que ele pedia tanto a Deus. E às vezes você não se alegra ou se alegra ficticiamente. Por dentro se corrói. Semana passada eu tive que dizer uma palavra não muito dura, mas uma palavra mais contundente com um colega que serviu o exército comigo. Ele se auto-menosprezou. E meu nome no quartel era Barros, ele disse Barros, falando comigo. Me colocou no exemplo. Pela minha vida, pelo que Deus me abençoou. Outros colegas que conseguiu formação de engenharia, um que é capitão. Ele disse, eu não consegui nada. Eu sou um motorista de caminhão. Eu disse, fulano, não faça isso. Não faça isso. Você é um filho de Deus. E Deus está com você. Deus está na sua vida. Creia nisso em nome de Jesus. E tive que mostrar para ele, pela palavra de Deus, que o sol nasce para justos e para injustos. A chuva vem para bons e para maus. Jovens, aproveitem o que está chegando para vocês. Eu disse para ele, fulano, você apenas não pegou na hora certa, não conseguiu colher a chuva que estava caindo, não botou uma lata na biqueira para juntar água, e na hora que precisou beber água não tinha. Apenas foi isso. Você não fez na hora certa. Irmãos, se agarre às coisas de Deus na hora certa. Mas, não conseguindo fazer isso, espere, persevere. No que concerne às coisas do mundo, é fato que alguns estudam mais, outros fazem isso, fazem aquilo, e nós não vamos nos vitimizar, não. O mais bonito que eu achei nele foi, eu tive a oportunidade e não me agarrei a ela, e não fiz. Amém por isso. Mas não devemos desvanecer em relação a isso, porque Deus está olhando para este auditório, para você que está em casa, vendo o espírito de cada um, amém, irmãos? E esse espírito de cada um para Deus tem a mesma estatura. Para Deus, esse espírito tem o mesmo tamanho. Não há diferenciação. Não. Eu falei na rádio e repito, o culto à beleza no nosso país, segundo o maior consumidor de cosméticos da indústria da beleza, não é? Está indo de vento em popa. Pastor André até falou isso hoje de manhã, não foi? Agora que eu lembrei. A irmã dizendo que ele sempre está gordinho. Eu não acho não. Agora se ela tivesse dito, como o senhor está mais careca um pouquinho. Gente.
mas fazem isso e ficam até apontando quem está isso, quem está aquilo. Não, o Espírito Santo nos vê a todos de igual modo, irmãos. Não vamos ter essa preocupação. Vamos agradecer a Deus, dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque Jesus Cristo chegou até mim. Obrigado, Senhor, porque eu posso participar da ceia do Senhor de igual modo, da mesma maneira, junto com os meus irmãos. Obrigado, Senhor, porque eu pedindo perdão dos meus pecados, Tu és fiel e justo para me perdoar. Nós humanos temos uma dificuldade grande, mas Deus não. Deus é este Pai que recebeu este filho, que manda matar um novilho, que põe um anel no dedo e que põe uma boa sandália. Deus é esse que faz comigo e faz com você. Em nome de Jesus Cristo, irmãos, vamos penetrar mais na palavra de Deus. Vamos amar mais. Vamos olhar mais para o nosso semelhante com olhos espirituais. Vamos dizer que o nosso irmão é uma bênção. Vamos dizer que a nossa família é uma bênção. Vamos proferir palavras abençoadoras. Isso vai alegrar ao coração de Deus. Repito, se a ovelha está perdida, o bom pastor vai buscá-la. Se a dracma está perdida, esse Deus, esse bom pastor vai nos orientar. Porém, se você, se eu sairmos de casa, lembre-se que o Pai está de braços abertos, nos esperando para nos abraçar. Eu creio nesse Deus, que mesmo pastor Enilson praticando uma falha, eu creio nesse Deus que mesmo pastor André ou qualquer um de nós praticando algo que não o agrada, através das suas misericórdias, Ele vai dizer: venha, filho, eu te recebo de braços abertos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.